Hoje o canal Filhos da Viúva tem um novo vídeo feito especialmente para você. Antes de iniciarmos, se inscreva no canal, para que seja possível receber notificações dos nossos novos vídeos. Toda sexta-feira temos um novo vídeo, produzido especialmente para você. Se gostar do vídeo, deixe o seu comentário, pois é muito importante para nós. Se torne membro do canal e tenha acesso aos vídeos antes do lançamento e a alguns vídeos exclusivos. Vamos ao vídeo de hoje. É convidado o ministro protestante, Reverendo James Anderson, a compilar todas as tradições, usos e costumes dos maçons, para fazer uma constituição que regesse a maçonaria. Após estudos com outros irmãos, foi submetida a uma assembleia que a aprovou em 1723, sendo promulgada a primeira Constituição maçônica, dita de Anderson. Alguns anos mais tarde, em 1738, ela seria reformada. Devidamente regulamentada e oficializada, a maçonaria estava pronta a expandir-se, mas sua expansão não seria pacífica. Como num jogo de xadrez, o desenrolar da história vai determinando certos lances que vão mudar o futuro. E talvez o lance mais importante dessa ocasião seja a eleição em 1730, do Papa Clemente XII, aos 79 anos de idade, que seria o precursor das condenações à maçonaria. De idade avançada, muito doente, alguns autores acreditam que sua eleição tenha sido mais como um prêmio pela sua dedicação, do que pelos seus reais méritos. Quase morre logo ao assumir, mas consegue se recuperar. Pouco tempo passa, e logo em 1732 fica totalmente cego e a gota o ataca severamente, obrigando-o a guardar o leito com constância. Como o nepotismo é próprio de quem tem o poder, o Papa nomeia Neri, seu sobrinho, como seu assessor direto. Este, ambicioso e sem qualidades, mais tarde deixaria as finanças em precárias condições. A maçonaria, por sua vez, continuava sua expansão, derivada de Londres e sendo exportada para países vizinhos. Instalou-se na Holanda em 1731, na França e em Florença em 1732. Em Milão e Genebra em 1736 e em 1737 na Alemanha. Esta estranha sociedade secreta, que guarda segredo absoluto de tudo que faz constituída de nobres, aristocratas e intelectuais, começou a inquietar os poderes dominantes de cada país. O medo das tramas e subversão para a derrubada do poder foi mais forte e começaram as proibições. Sem saber o que acontecia nas reuniões, sempre secretas, criou-se um alvoroço, e muitos governantes pediam providências ou soluções ao Papa. As alegações eram de que a sociedade admitia pessoas de todas as religiões, que era exigido de seus membros segredo absoluto, sob severas penas, que prestava obediência a um poder central em Londres. O Santo Ofício bem que procurou descobrir alguma coisa, mas nada de concreto conseguirá. Consta que muitos elementos do clero já haviam sido iniciados, na França em especial. O clima era puramente político, unia a luta pela força e poder. A maçonaria crescia, mas era cerceada como fosse possível. O Papa Clemente XII continuava doente, constantemente acamado, totalmente cego há 6 anos, rodeado de pessoas que lhe filtravam as informações, sendo que tudo que lhe chegava ao conhecimento dependia do interesse dos que o rodeavam. Para assinar os documentos necessários, sua mão tinha que ser direcionada. Nessas condições, sob pressão dos governantes que exigiam providências e também dos inquisidores que exerciam sua influência, é que o Papa assinou com sua mão direcionada, em 28 de abril de 1738, a bula in eminenti, selando assim o destino dos maçons católicos em especial, e da maçonaria em geral. Bula in eminenti do Papa Clemente XII, condenando a maçonaria. A bula em si tinha sido promulgada por 3 motivações. Motivo de caráter político, que era o receio dos governantes pela segurança dos remos. Motivo de caráter religioso, que era a união de homens de diferentes religiões, nos males que de tais uniões resultam para a saúde das almas, no parecer de pessoas honradas e prudentes. Motivo de caráter secreto, ou seja, por outras justas e razoáveis causas conhecidas por nós assim pregavam. O interessante disso é que essas causas ficam em segredo, quase um segredo tão grande quanto a maçonaria.
Alguns autores relacionam este motivo à causa dos Stuarts, na defesa da causa católica pelo trono da Inglaterra. Lembram? A pena de excomunhão quase nada mudou no comportamento dos maçons na época. Esta pena estava tão banalizada que até o cardeal Fleury da França diria a bula que o Papa havia dado contra os maçons não bastaria talvez para abolir essa confraria, a não ser que existisse outro freio diferente da pena de excomunhão. Excomungava-se por qualquer coisa, por motivos tão irrisórios como pequenos furtos ou simples questões de etiqueta. Os editos da Inquisição, afixados nas portas das igrejas, iam providos do correspondente aviso: ninguém o tire sob pena de excomunhão maior. Qualquer pessoa poderia obter o direito de excomungar, era só pagar uma taxa na chancelaria e mediante um documento. A pessoa poderia excomungar até uma pessoa que tirasse um livro, sem ordem do dono da biblioteca, etc. Conta-se que um fotógrafo do Vaticano, Arturo Mari, no começo de sua carreira, ainda muito jovem e afoito, cobrindo a eleição do Papa João XXIII, empurrou todo mundo, na ânsia de fotografá-lo primeiro. Um cardeal o excomungou. Logo, o novo Papa suspenderia a punição. Para se chegar ao alto cargo de cardeal na hierarquia do clero, parece que não era tão necessária uma exaustiva e brilhante carreira, pois Clemente XII, logo que assumiu, nomeou 2 sobrinhos seus, sendo um como assessor direto. Em 1735, nomeou o Sereníssimo Infante de Espanha, de apenas 8 anos de idade, como cardeal, e também Ottoboni, com 17 anos de idade, sobrinho de Alejandro VIII, também como cardeal. Os interesses espirituais escorregavam diante do poder material. Quem cuidava realmente da religião? A resposta não parece muito difícil. Bem, com a bula sendo conhecida e publicada nos países católicos, iam se desencadeando as proibições em vários países. No entanto, na França, o parlamento não aprovou a publicação e por isso não foi promulgada. Por isso, oficialmente na França a bula não entrou em vigor. Criou um círculo interessante. O Papa condenou a maçonaria porque os governantes pediam, e agora os governantes a condenavam porque era o Papa quem pedia. Nos estados pontifícios cuja constituição administrativa era católica, todo delito eclesiástico era castigado como delito político, e vice-versa. Infringir a religião era infringir a lei, e infringir a lei era o mesmo que infringir a religião. Com a morte de Clemente XII em 1740, assume Bento XIV, que não se manifesta inicialmente a respeito da proibição. De imediato, que reflexos estavam tendo na maçonaria a bula de Clemente XII? A Inquisição, encarregada de executar as ordens papais, começava sua primeira e mais conhecida vítima em Portugal, John Costos, maçom. Denunciado em outubro de 1740, foi torturado e condenado a 6 anos nas galés. Outra vítima foi Francisco Aurion Roscai, um M na Espanha em 1744, condenado ao isolamento e banido para sempre. Estes foram os primeiros maçons, vítimas da bula do Clemente XII. Começam boatos que Bento XIV não confirmaria a bula anterior. De Nápoles vinham muitas pressões por um posicionamento. Somente 11 anos depois da bula in eminenti de Clemente XII, saiu a bula de Bento XIV, com o nome de Constituição Apostólica Providas. Nada mudava da anterior. Até então, após 2 bulas, a maçonaria ainda era uma sociedade que era inconveniente, sem ser um perigo iminente. Na dúvida, melhor proibir. As coisas permaneceriam assim até a morte de Bento XIV em 1758. Também com Clemente XIII de 1758 a 1769, com Clemente XIV de 1769 a 1774, com Pio VI, de 1775 a 1799, com Pio VII de 1800 a 1823. Só que neste papado de Pio VII, surge a figura de Napoleão Bonaparte, que acabaria por ter uma influência positiva na liberação das colônias portuguesas. Os ideais de liberdade ganharam força quando Napoleão afugentou a coroa portuguesa para o Brasil em 1808, avançou para a Espanha e adentrou em Roma, proclamando o fim o poder temporal do Papa e mantendo-o preso no castelo de Fontainebleau. Pio VII só recuperou parte de suas possessões com a queda de Napoleão em 1815.
Mas a história começa a mudar. Isto se reflete nas colônias que começam seus movimentos de libertação, praticamente todas lideradas por maçons que conseguem logo em seguida neste penado sua independência. Obra de Benedito Calixto mostra José Bonifácio de Andrada e Silva, o tutor de Dom Pedro I. Chile 1818, liderada por O'Higgins, maçom. Colômbia 1821, liderada por Bolívar, maçom. Peru 1821, liderada por Bolívar e San Martín, maçons. Argentina 1822, liderada por Bolívar e San Martín, maçons. Brasil 1822, liderada por Dom Pedro I e José Bonifácio de Andrada e Silva, maçons. Já havia o exemplo vitorioso de libertação dos Estados Unidos em 1783, liderada por maçons como George Washington. Na queda da Bastilha, na França, em 1789, maçons lutaram com seus aventais. A maçonaria deixará de ser simplesmente inconveniente, passando a ter uma atuação concreta e objetiva e a receber condenações mais veementes da Igreja, embora esta não se considerasse diretamente atingida ou ofendida. Seria óbvio que a Igreja apoiasse Portugal e Espanha, seus mais fiéis aliados, condenando a maçonaria para tentar conter essa avassaladora onda de independências. Um péssimo negócio, diga-se de passagem, para quem recolhia pesados tributos. Mas não é tão simples como parece à primeira vista, a condenação católica à maçonaria. Nós do canal Filhos da Viúva, ficamos felizes de você ter assistido ao vídeo até o final. Em nosso canal, você encontrará algumas centenas de vídeos, de vários temas maçônicos, que está à sua disposição para assisti-los. Se ainda não for inscrito no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não for membro do canal, se torne membro, para ter acesso aos vídeos antes do lançamento e a alguns vídeos exclusivos. Até o próximo vídeo!